Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia, nesta segunda-feira de trabalhos, sendo retomados agora pela manhã, na Toca da Raposa 2. E o Cruzeiro tem 2 dias aí de treino. Teve o domingo de folga, porque os jogadores retornaram logo após a partida diante do Pouso Alegre. Chegaram no início da madrugada, foram liberados e aí aproveitaram o domingo com a família. A retomada então agora pela manhã. Amanhã o último treinamento à tarde, depois concentração, porque quarta já tem jogo do Campeonato Brasileiro, 8 horas da noite, um horário bem legal, hein? Bora lá comprar ingresso, galera. ingresso.cruzeiro.com.br. O Corinthians vem embalado e vem classificado para a semifinal do Campeonato Paulista, até sofreu bastante. Empatou com a Portuguesa no tempo normal, no Canindé, 1-1, e se classificou nos pênaltis. No final de semana, o Corinthians tem o Novo Horizontino pela semifinal do Campeonato Paulista. Não sei o que vai fazer aí o técnico Dorival Júnior, mas independentemente disso, o Cruzeiro precisa vencer a primeira nesta Série A do Campeonato Brasileiro para começar a ter paz. Depois aí de se classificar em primeiro no Campeonato Mineiro, mais do que obrigação. Vencer a primeira da semifinal, mais do que obrigação. E agora o Cruzeiro sendo obrigado a vencer o Corinthians, porque senão vai ficar em uma situação bem complicada. Tudo bem que é início de Campeonato Brasileiro, mas ficar 4 jogos iniciais sem vitória, isso é uma grande preocupação. Então vamos ver o comportamento do time na reapresentação de hoje. Olho nas situações de Kenny Arroyo e Caio Jorge, jogadores que fizeram tratamento nos últimos dias. O Caio, um desgaste muscular, o Arroyo, um incômodo no joelho. Os jogadores foram preservados do duelo em Pouso Alegre para que possam ter condição para enfrentar a equipe do Corinthians. Vamos aguardar aí notícias ao longo desta segunda-feira na Toca da Raposa 2. Matheus Henrique está de volta, cumpriu suspensão aí, era Campeonato Mineiro. Como eu disse ontem, Cauã Moraes tem tudo para ser liberado do departamento médico e já trabalhar com o grupo neste começo de semana. Vamos acompanhar então todos os detalhes desta reapresentação. Técnico Tite falando de duelo com o Corinthians e foi muito claro quando perguntado sobre reencontrar o Corinthians. Ele até usou aquele tom de voz que às vezes chama a atenção, de um tom mais alto, falando sobre querer fazer história no Cruzeiro e, claro, tudo passa por ter paz neste momento e, para isso, precisa de um bom resultado diante da equipe do Corinthians. O treinador que pode aí ter um time bem forte e contando com os retornos de Caio Jorge e Kenny Arroyo. Isso tem tudo para ser confirmado neste início de semana. De qualquer forma, a gente fica de plantão aí para acompanhar os detalhes desta reapresentação na Toca da Raposa 2. Venda de ingresso, galera, importante. Horário legal, um jogo muito complicado e um Corinthians, como eu disse, que vem bem. Então, quem puder, ingresso.cruzeiro.com.br. Cruzeiro precisa da força do torcedor para melhorar a sua situação em termos de tabela na Série A do Brasileirão. Tá falado, pessoal? O Cruzeiro tem agora o compromisso diante do Corinthians e é jogo importantíssimo na quarta-feira, 8 horas da noite, Mineirão. O Cruzeiro que se reapresenta na manhã desta segunda-feira, na Toca da Raposa 2. E aí começa a preparação para esse jogo. São 2 treinamentos apenas. O Cruzeiro terá segunda e terça para o técnico Tite aí montar o melhor time, pensando neste compromisso contra o Corinthians. Depois de 9 pontos disputados e 1 conquistado, é jogo decisivo para o Cruzeiro. O Cruzeiro não pode pensar em outra coisa que não seja a vitória na quarta-feira. Mas, ainda repercutindo, a conquista do resultado positivo em Pouso Alegre. Podia ter terminado o jogo sem levar gol, mas o Cruzeiro abre vantagem na semifinal do Campeonato Mineiro. Na outra semifinal, teve empate entre Atlético Mineiro e América. O jogo na Arena, no bairro Califórnia, foi 1-1 e no outro domingo tem a definição do outro lado da chave. O Cruzeiro precisa só de um empate
no sábado, às 18h30, na partida de volta diante do Pouso Alegre. Lembrando que não tem mais aquele critério de 2 empates ou derrota e vitória pela mesma diferença de gols para quem tem melhor campanha. A única vantagem de ter a melhor campanha é decidir em casa, e isso o Cruzeiro terá então diante da equipe do Pouso Alegre. Mas é uma reapresentação nesta segunda-feira com muita expectativa, porque 2 jogadores foram preservados em Pouso Alegre e ficaram fazendo tratamento nos últimos dias na toca, inclusive hoje. Caio Jorge e Kenny Arroio. E a expectativa é de que eles possam ser liberados para o duelo diante da equipe do Corinthians, até porque, como eu disse, o jogo ele ganha um caráter muito decisivo, porque não dá para adiar mais a recuperação do Cruzeiro neste começo de Série A do Campeonato Brasileiro. Então vamos aguardar o parecer do Departamento Médico no treinamento desta segunda-feira. Quem deve ser liberado é o Cauã Moraes. Ele já estava aí na preparação física na última semana e pode voltar a ficar à disposição. Matheus Henrique cumpriu suspensão aí em termos de Campeonato Mineiro. No jogo do final de semana também fica disponível o Cruzeiro, que tem no Departamento Médico Marquinhos, Jonathan Jesus, Chico da Costa e o Luiz. O Jonathan Jesus aí dessa turma deve ser o primeiro a ser liberado. O Cruzeiro que teve o Kaique Kenji e o Neycer relacionados e jogando, inclusive, lá em Pouso Alegre, totalmente recuperados aí, liberados pelo Departamento Médico. Então é aguardar sobre a liberação de Caio Jorge e Arroio. E aí o técnico Tite teria um time bem à vontade para ele escalar para este duelo diante da equipe do Corinthians. Um pedido para a torcida comparecer na quarta-feira. O Cruzeiro já iniciou a venda de ingressos. Tem bilhete a partir de R$40, ingresso.cruzeiro.com.br. O Cruzeiro precisa se recuperar em casa. O Corinthians vem de 2 vitórias seguidas na Série A do Campeonato Brasileiro e vai ser um adversário muito difícil para o Cruzeiro, e por isso o apoio da Nação Azul será fundamental neste duelo na quarta-feira pela Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira teremos aí a definição da arbitragem por parte da CBF. Vai sair a escala de quem apita este jogo. Então bora lá, galera. Quem puder comprar ingresso, ingresso.cruzeiro.com.br. Bruno Rodrigues comemorando a reestreia com gol marcado e agora querendo ganhar aí ritmo de jogo para que possa ser cada vez mais útil ao time do Cruzeiro nesta temporada. Ele que veio de empréstimo da equipe do Palmeiras. Guerreiro, a gente estava falando sobre o ataque, mas o danado Lucas Silva, o que teve de gente querendo tirar ele do time, e aí não tô nem falando do comentário do Edu, não. Tô falando dos treinadores que passaram pelo Cruzeiro recentemente. Ele roubou a bola na lateral esquerda e bateu para fazer o gol. O Lucas acabou sendo o ponto de desequilíbrio do Cruzeiro para abrir o placar para achar esse gol do 1-0. É, porque essas possibilidades elas precisam ter, né? Num jogo desse que os times vêm com a linha mais baixa, mais fechado, então sempre ter um jogador como esse que tem esse chute de fora da área. O ano passado ele fez uns gols assim, né? Até o ano passado eu cheguei a falar com ele pós-jogo, eu falei, cara, se você não tentar chutar no jogo, no mínimo umas 3 vezes, eu vou começar a ligar pra você, te xingar no Instagram, porque com esse chute aí você tem que tentar. É que é difícil, a gente sabe que é difícil chegar ali muitas vezes, mas um jogador com esse potencial num jogo desse é super importante, sabe? E o Lucas Silva, ele tem esse potencial ali, muito lógico, a gente não pode cobrar dele aquela intensidade, né? Aquela coisa toda, né? Mas assim, de pegada de volante, mas ele é um menino que jogando ali, ele auxilia muito bem, principalmente o Romero. O Romero saiu muito bem no segundo tempo, então ele ataca muito bem o espaço, ele tem essa cobertura, sabe? Tem essa liderança também, às vezes cadenciar, né? O jogo. Ele e o Gerson ali, eu vi ele trocando algumas vezes, às vezes ele joga muito sem a bola, coisa que o torcedor e às vezes algumas pessoas não vê muito, mas assim, ele abre muito espaço para de repente o Gerson vir ali e pegar a bola atrás também. Então faz parte, né? Um jogador inteligente para jogar, por isso que se dá muito bem aí quando o time joga com ele no meio de campo, a coisa flui melhor, né?
Ele às vezes não participa, os números deles não são tão, se você olha o número dele, não são tão, sabe, números agressivos, mas ele faz o negócio rodar, a engrenagem rodar, sabe? E é importante ter um jogador como ele, assim, no elenco, principalmente, assim, identificação, conhece o clube, faz essa ligação direta aí com a diretoria, que é importante ter um cara que faça esse meio de campo, né? Jogar vestiário, diretoria, e ele é esse cara principalmente, né? Tem muito contato, você conhece muito bem, assim, a imprensa mineira, sabe também fazer blindar os jogadores e fazer esse meio de campo com a galera. É importante, não é à toa que é o nosso capitão. Preciso te falar agora sobre um zagueiro brasileiro de apenas 24 anos de idade, canhoto, perto de ficar livre no mercado. Eu me refiro a Lucas Fasson, atleta revelado na base do São Paulo, que chegou a passar rapidamente pelo Chile para que depois se transformasse em reforço do Atlético Paranaense. Ele pertence ao Lokomotiv Moscou da Rússia e tem contrato apenas até junho, ou seja, o Fasson já pode assinar um pré-contrato para jogar em qualquer clube do Brasil ou do exterior sem custos a partir de 1º de julho. O Botafogo e o Internacional hoje são os maiores interessados na contratação do atleta, que é titular absoluto lá na Rússia. Ele havia sido contratado pelo Lokomotiv por 3 milhões de euros. Já dá para imaginar que o Lokomotiv vai perder esse dinheiro, até porque o atleta brasileiro não tem dado sinais de que pretende renovar seu contrato. A menos que o Lokomotiv ofereça um caminhão de dinheiro nessa reta final de contrato, a tendência é que ele retorne ao Brasil, e interessados não devem faltar. Qualquer novidade sobre o Lucas Fasson e eu conto para vocês, beleza?